Of the king, the power, the man, the best. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Você nunca imaginou que eu ia falar sobre isso, né? Mas eu preciso falar desse tema, preciso falar do Miguel Oliveira, esse que tem sido conhecido como o pregador mirim, que tem trazido muitas polêmicas aí nas redes sociais, e eu não pretendo falar apenas para comentar de maneira geral ou de criticar algumas coisas que têm sido tão faladas e que os próprios poderes públicos estão tomando providência, como, por exemplo, onde estão os pais dessa criança, mas eu queria trazer para uma temática que eu não ouvi ser tratada ainda e que eu penso que ela é fundamental, sobretudo no que a gente trata aqui no nosso canal, que é sobre criação de filhos, educação, formação intelectual e das próximas gerações. O que é que eu quero falar hoje aqui no nosso canal? Eu quero falar sobre uma coisa que me chamou muita atenção, que algumas pessoas ainda não comentaram. Eu quero falar hoje sobre como nós estamos diante de uma sociedade que tem literalmente invertido todos os papéis possíveis. E um dos exemplos disso é de um público adulto que tem se rendido a aprender e a dar ouvidos a uma criança. Recentemente eu li um livro, que eu vou abrir aqui um trecho dele para compartilhar com vocês, que traduzido para o português é O Colapso da Parentalidade. Ele foi escrito por um PhD nessa área de educação, o Leonardo Sachs. E ele, nesse teor do livro, ele diz: pela primeira vez na história, crianças estão buscando instrução, modelos e orientação não com mães, pais e professores e outros adultos responsáveis, mas com pessoas a quem a natureza nunca pretendeu atribuir o papel de pais, seus próprios colegas. Crianças estão sendo criadas por pessoas imaturas que não têm a menor capacidade de guiá-las à maturidade. No exemplo de Miguel Oliveira, dentre tantas aberrações que nós vemos ali, como na ausência e pulso dos pais de guiá-lo e de colocar limites na sua atuação, as pessoas que o agenciam, as próprias questões espirituais que ali estão sendo distorcidas e deturpadas, mas principalmente de uma sociedade de pessoas adultas que estão se rendendo a serem educadas por crianças. O exemplo do livro, ele é potencializado negativamente pela história de Miguel Oliveira, porque o livro, ele trata de crianças que não estão sendo educadas como deveriam por adultos. E os seus modelos se tornam seus próprios pares, que são incapazes de educá-las, de guiá-las, de servirem como modelo. A história de Miguel Oliveira serve pra gente como um exemplo negativo de que a coisa é ainda pior. É uma sociedade de adultos sendo educada, pastoreada, orientada, encorajada, discipulada por uma criança. Porque é isso que esse menino é. Ok, ele tem 14 para 15 anos, ele também tem uma parcela de culpa e de responsabilidade em toda essa bagunça que ele está causando. Eu não estou diminuindo a responsabilidade dele nesse processo. Mas ele está em formação, ele ainda tem muita coisa para viver, para aprender, para acertar, para errar. E esses adultos que o assistem, que o ouvem, que pagam por ele, estão dizendo, direto ou indiretamente, eu preciso dele. Ele é fonte de instrução para mim, ele é fonte de encorajamento. Como eu preciso dessa pessoa? Inclusive, se eu pago por ela, olha o quanto eu preciso dela. Então, esse vídeo eu queria trazer como uma reflexão de que essa é uma das razões pelas quais nós estamos cada vez mais vivendo uma crise de formação, de moral, de espiritualidade, relacional, porque nós estamos inseridos em uma sociedade que perdeu os referenciais. O padrão histórico de formação era sempre o oposto. Anciãos ou pessoas experimentadas nas suas áreas, discipulando, cuidando, orientando aquelas que estão iniciando a sua jornada. Pare para ver os filmes, leia livros que falam de civilizações antigas, veja Senhor dos Anéis e vejam como aqueles grandes líderes normalmente estavam associados a figuras não apenas experientes, mas sábias nas suas áreas, e elas assim ganhavam autoridade não só pela idade que elas tinham, mas pela experiência que elas carregavam consigo. E a verdade é que nós estamos numa sociedade que tem abandonado a valorização da experiência. Tem abandonado
abandonado a valorização da história, tem abandonado a valorização do passado, tem abandonado a valorização da tradição. E é nesse sentido que essa reflexão ela tem tudo a ver com o universo de educação, de criação de filhos, porque se há um motivo pelo qual a nossa sociedade está ruindo, esse é o abandono do passado. A nossa sociedade tem sido tão arrogante ao ponto de acreditar que ela pode construir tudo do zero. A educação, não, vamos falar daqui para frente. Eu não preciso do passado para educar. Eu só preciso agora olhar para o meu umbigo e agora decidir como eu vou educar meu filho. Religião, igreja, não. Vamos construir o nosso modelo de igreja. Vamos construir a nossa doutrina. As coisas do passado são antigas, são velhas. Para que eu preciso disso? E quanto mais a gente dá passos nessa arrogância espiritual, intelectual, relacional, mais a gente afunda. E o exemplo de Miguel Oliveira materializa de maneira clara diante dos nossos olhos que a nossa sociedade tem se rendido, tem abandonado a voz da experiência, mas principalmente a voz da verdade que se encontra na própria palavra de Deus. Nem tudo que é antigo é bom. A antiguidade não é sinônimo de correção, de verdade, de justiça. Mas é um fato que quando nós olhamos para trás, nós temos mais fundamento, nós temos mais elementos para julgar se aquilo deu certo ou não. Porque o próprio tempo vai revelando os efeitos daquilo que foi produzido. A fé cristã tem um fundamento, que é a palavra de Deus. Mas ela também desenvolveu uma história, desenvolveu testemunhos, desenvolveu gerações que quando nós olhamos para trás, nós podemos dizer, de fato, existe um fundamento que a palavra de Deus produziu. Existiram doutrinas que foram geradas pela fé cristã, existia um modelo de criação de filhos, existia um modelo de educação, daí vem a própria educação clássica, que veio sendo desenvolvida ao longo da história e que chegou até nós, e que nós hoje podemos olhar para trás e dizer, ela foi testada e aprovada. Grandes mentes e corações foram formados por esse modelo de educação. Então, eu queria trazer essa reflexão para nós, enquanto pais, entendermos que não existe como educar crianças, formar a próxima geração, se nós não assumirmos o nosso papel, em primeiro lugar, de sermos maduros, como precisamos ser maduros, a maturidade dos nossos filhos, o alcance dos nossos filhos, o desenvolvimento dos nossos filhos está diretamente ligado com aquilo que nós somos e aquilo que nós vamos oferecer para eles. Se nós entregarmos eles a terem como padrão seus amigos ou os youtubers da moda, a gente já sabe onde isso vai dar. Nós estaremos formando seres para a autodestruição. Estaremos formando Miguéis Oliveira, cada um nas suas respectivas áreas. Miguel Oliveira não chegou aí por acaso. Ele chegou aí porque houve liberdade que o levou, que o conduziu a se perder no caminho, que permitiu que algumas das suas habilidades naturais pudessem ser utilizadas de maneira equivocada, de maneira descontrolada. É inegável que aquele menino tem uma habilidade de comunicação. Isso é inegável. Uma pena que ela não está sendo usada da forma que deveria. Porque se ele tivesse sido de fato educado, podado, direcionado, ele poderia estar usando a sua habilidade que o Senhor concedeu para a glória de Deus. Mas ela tem sido usada para destruir, para descredibilizar, para frustrar. Portanto, o vídeo de hoje ele serve como alerta para a gente enquanto pais. Assumamos o discipulado dos nossos filhos. Que os nossos filhos entendam que o principal referencial e modelo para eles é Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas que nós sejamos os primeiros e principais seguidores de Cristo para a vida dos nossos filhos. Que ao lembrarem de discípulos de Jesus, que os nossos filhos possam lembrar, meu pai e minha mãe. Eu sei que nós temos falhas, todos nós temos. Eu sou o primeiro a dizer, tenho muitas falhas. Mas mesmo reconhecendo as nossas falhas, nós precisamos dizer, eu tenho um compromisso com o meu filho, mas principalmente com Deus, de não me acomodar com os meus pecados, com os meus erros. E isso é maturidade, que muitas vezes uma criança não tem. Isso distingue um adulto de uma criança. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Isso é maturidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não se acostume com a ideia de uma sociedade que o passado é rompido e abandonado e uma sociedade que aceita que crianças ensinem a adultos
quando os adultos deveriam assumir a responsabilidade de ensinar as crianças. E com isso eu não estou dizendo que crianças nunca podem nos ensinar. Podemos aprender com tudo, inclusive com as crianças. Mas eu estou falando aqui de papéis. E o papel do adulto é ensinar a criança. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que ela não se desvie dele. Palavras do Senhor na sua revelação para nós. Então não abra mão desse papel, a começar da sua casa, e que socialmente nós, enquanto pessoas, famílias, igreja, assumamos o protagonismo na educação e no discipulado das próximas gerações, para que pela graça de Deus nós possamos ver não Miguéis Oliveira surgindo, mas vários outros modelos de crianças que sejam inspirados principalmente pelo nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo do canal.